noite! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Mas antes vamos fazer uma prece. Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para nos acompanharem na leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam sair daqui vibrações boas e que essas vibrações possam ser encaminhadas para todos que estão em hospitais, todos que se encontram doentes e seus familiares, para que recebam uma injeção de força, de fé e de ânimo, sabendo que tudo vai passar. É só dar tempo ao tempo e aguardar, nunca perder a esperança e a fé. Obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja. Muito bem, paramos na página 281. A coitada da Lívia, que tá cega agora, porque a Helena deixou ela cega, tá com o Teódulo, que o Teódulo ia matar ela, mas ficou com dor, não matou, só largou ela lá sozinha. E falou que ia voltar, mas a gente sabe que não. Então, ela está descobrindo isso agora. Vamos continuar a leitura para ver o que ela pensa. Não admitiu fosse Teódulo capaz de relegá-la a abandono assim tão completo. O companheiro de viagem poderia ter adoecido gravemente. Algum obstáculo teria surgido. Depois do meio-dia, sentiu que a fome e a sede a incomodavam, mas receou locomover-se. O administrador da vila poderia aparecer de momento para outro. Vencendo grandes vacilações, interpelou transeuntes vários, rogando informações acerca de Tassiano, mas ninguém lhe ofereceu o mais leve sinal. De Teódulo igualmente não conseguiu recolher a mais ligeira notícia. Horas e horas permaneceu exposta na via pública, batida de sol e vento. À noitinha, quando perdeu a esperança de reencontro com o administrador da Vila Vetúrio, caiu em profundo desalento. Percebeu que o sol se despedia, que as virações da tarde se mostravam mais frias e lembrou que o destino a enjeitara pela segunda vez. Ouvia de quando em quando impropérios de homens descaridosos a lhe dirigirem frases torpes e aflita perguntava a si mesma como proceder. Achava-se tão só na Sicília como fora encontrada ao nascer na charneca de Cipro, porque viera ao mundo com semelhante destino, refletia atormentada. Teria ainda mãe no mundo? A que família se filiava? Que tragédia profissional lhe havia precedido o nascimento? Recém-nata, não poderia registrar qualquer sensação de abandono, mas agora, mulher consciente, com tantos sonhos desfeitos, assinalava superativo sofrimento moral. Para onde iria? Se ao menos pudesse trabalhar. Reconhecesse, porém, inútil e cega, como se lhe descobriria o futuro. Rendeu graças a Deus porque conseguia chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna desde a separação de Basílio como naquela hora. O velho filósofo ensinara-lhe que a morte não existe, que as almas vivem além da terra,
em esferas compatíveis com o aprimoramento moral de que são portadoras. Nunca lhe puseram em dúvida as menores lições. Certamente o carinhoso protetor prosseguia vivendo em algum lugar. Mas poderia acaso acompanhar-lhe a dor? Lembrou as reuniões evangélicas da casa de Vestino e procurou arrimar-se à fé. Indubitavelmente, os amigos que lhe haviam tomado a vanguarda na morte não a olvidariam relegada à solidão. Deixou que as lágrimas lhe rolassem pela face, que a ventania do crepúsculo açoitava impiedosa, e rogou em pensamento: Pai amado, não me abandones. De onde estiveres, volve o generoso olhar sobre mim. Lembra-te do dia que me acolheste no matagal deserto e asila-me de novo em teu carinho. Estou rejeitada outra vez. Não sei porquê, contrário destino me pesa sobre a alma, embora creia, como me ensinaste, que Jesus vela por nós do céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança e ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me disseste que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. Faz-me compreender essa realidade com mais força, para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Falava-me sempre que a nossa vida não se extingue com a morte, que a alma se ergue aos cimos da eternidade, onde reina a paz. Acreditavas que os mortos são mais vivos que os homens amortalhados na carne, e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos e proteger-nos. Como, pois, esquecer-me de ti, que foste em todos os dias o amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz acompanhando-te os passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena. Ó meu Pai, por que não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos? Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim. Explica-me a vida como noutro tempo. Orienta-me no labirinto. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança às escuras no matagal humano, e faze-te meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de encontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente não mais lhes apertarei as mãos nesse mundo. Na terra, a separação é sempre mais fria pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-lo. Lívia desejava gritar as palavras que a mente compunha, na suposição de que o vento as levaria, clamantes para o céu. Todavia, a movimentação dos pedestres compelia-lhe o espírito à prudência. Continuava, pois, a chorar em prece, quando, como num sonho miraculoso, viu-se desenhar-se luminoso caminho nas trevas que lhe entenebreciam os olhos, e através desse trilho fulgurante
reconheceu Basílio, que avançava ao seu encontro. Extasiada, tentou nomeá-lo em voz alta, ébria de júbilo, mas a inesperada alegria como que lhe paralisara as cordas vocais. O velho amigo, envolvido em claridade inexprimível que o fazia mais jovem, aproximou-se, pôs a destra nos ombros dela, como antigamente, e falou conselheiral: Minha filha, os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova a confiança. Nas noites mais escuras há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso do nosso Pai. O espírito de Basílio fez ligeira pausa, acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou: Realmente, nós te precedemos na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a sua luta na carne foi provisoriamente interrompida e com acerto disseste que fomos guinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do Evangelho no mundo. Mas não te creias excluída do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é sinal de que não foste esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam em planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo acima de nosso. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis. Assim como não dependura o fruto alimentício no ramo tenro do vegetal nascente. Tem coragem. Às vezes, é necessário nos mergulharmos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Reunir-te-ás a nós brevemente. Arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho, passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, percebe a gradativa imolação de ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Não te sintas injustiçada. A vida é sempre um milagroso tecido da divina sabedoria. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade, tanto quanto o prazer. Frequentemente é produção de angústia. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, e nos inclinou ao amor pelos inimigos, a prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o remorso da luz. Mas na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo.
Entrega-te, pois, à boa luta, com severidade e destemor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Basílio imprimiu longo intervalo às considerações que emitia, enlaçando com ternura a filha jubilosa. Lívia respondeu-lhe em gesto de carinho, como se quisesse retê-lo o próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. Que seria dela quando se visse novamente só? Caíra a noite. Onde abrigar-se? Estaria sentenciada a enregelar-se na via pública? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu: Não temas. O Pai que nutre os passarinhos cada manhã jamais nos esqueceria. O socorro não tarda. Não cerres o coração à bondade e à confiança para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda a nossa pobreza laboriosa. Não encontrávamos ambos na música a nossa razão de viver? Nesse instante, Lívia escutou, não longe, uma voz de criança que cantava comovente, acompanhada por um alaúde mal rangido. Musiquinha. Somos pobres, pobrezinhos, vivemos de del em del, mas somos afortunados da graça que vem do céu. Minha mãezinha doente, cansada de tanta dor, em minha voz de menino, pede uma esmola de amor. Um pequeno de 7 anos, robusto, mas pobremente vestido, parara junto dela, seguido por esquelética tuberculosa. Evidentemente eram pedintes. O artista miúdo que tocava e cantava ao mesmo tempo era familiar ao público, porque várias pessoas lhe chamavam pelo nome, exclamando: Celso, cante mais! Celso, toque mais um pouco! O menino atendia satisfeito, recolhendo moedinhas esparsas, entregando-as à enferma. Lívia não mais viu a figura paterna, talvez diluída nas emoções novas a que lhes penetravam a mente, mas ainda escutou a palavra de Basílio, que lhe falava branda: Descerra o coração, minha filha. Repara, uma criança humilde recolhe a bondade nas ruas, ajuda para te ajudarem, releva-te aos outros, para que os outros se revelem a ti. A moça notou que uma força nova irrompera-lhe n'alma. O Petis terminava uma das cantigas regionais que aprendera instintivamente. Ela também se associou ao público, chamando: Celso, Celso, deixa-me tocar o instrumento. O pequeno aqueceu de pronto. De posse do alaúde, a cega tornou em pensamento ao antigo lar. Esqueceu-se de que se achava na posição de estrangeira numa terra que desconhecia e cantou com toda a alma, qual se estivesse numa de suas horas mais felizes à frente do velho pai. Grande silêncio acompanhou-lhe as belas canções romanas. Lemos a página 286.
Sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Vamos nos ligando ao plano espiritual, agradecendo a presença do Mestre Jesus e dos mentores. Que as vibrações que saíram daqui possam chegar aos seus destinatários. Todas as pessoas que estão em hospitais, que estão doentes, seus familiares, que todos possam sentir um revigoramento da fé, uma força nova. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Paramos na página 287, hoje vamos lê-la, mas antes vamos fazer uma prece. Então, sentem-se confortavelmente na cadeira, fechem os olhos físicos, respirem fundo. Jesus querido, mentores, pedimos a presença de vocês para a leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que a mensagem que for passada aqui hoje pela leitura do livro possa ser bem recebida por cada um, transformando-a em vibrações boas para todos que estão agora em hospitais, doentes, seus familiares, todos que estão com a Covid-19, que todos possam saber que estão amparados, que não estão só, que tudo vai passar. Que essas vibrações possam levar de novo para eles muita força, revigoramento de fé e que todos tenham muita alegria em seus corações. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Os transeuntes adensavam-se agora no pequeno átrio de Minerva, e a criança, ao fim de cada número, recebia as contribuições das senhoras e cavalheiros comovidos, repletando a surrada bolsa. O quadro vivo de uma cega a exibir-se, de uma tuberculosa ao relento e um pequenino esfarrapado, passou a arrancar lágrimas de muitos. Depois de vasto repertório, em que tivera o cuidado de selecionar as melodias para não ferir as suscetibilidades do público, então dividido ao culto a Jesus e ao culto às antigas divindades, Lívia calou-se. Muitas damas emocionadas cumprimentaram-na às despedidas. Esvaziou-se o recinto pouco a pouco. Celso, entretanto, conchegou-se-lhe ao colo ternamente. Como te chamas? Indagou ele com simplicidade cantora. Lívia, e tu, meu inteligente cantor? Quinto Celso, está sozinho? Minha mãe está comigo. Feita a apresentação, abraçaram-se ambas. Hortência Vipissânia, a genitora de Celso, biografou-se em frases rápidas. Era viúva de Tércio Avelino, um miliciano que morrera sem honras. Deixara-lhe o filhinho único nos braços. O marido falecera em Siracusa, onde sucediam desde a transferência de Roma. Todavia, tão angustiosa se lhe tornara a vida na grande cidade, que enfraquecida e derrotada, resolvera experimentar a experiência de Drépano, onde conseguia manter-se com menos dificuldade. Lutara intensivamente, fabricando guloseimas para vender. No entanto,
adquirira a pernicaz enfermidade que a minava devagarinho. Sitiada pela miséria, ensinara ao filho a tanger imperfeitamente o alaúde, de modo a recorrerem à caridade pública. Sentia-se, porém, exausta. Receava morrer de momento para outro. Por 2 vezes, sofrera hemoptises inquietantes e vivia alarmada. Lívia tentou reconfortá-la com palavras fraternas, afagando a cabeça do menino, que a enlaçara docemente, e quando, interpelada sobre a própria história, relacionou a difícil experiência que atravessava. Perdera o pai na Gália Lugdunense e cega fora trazida a Trinácria. Nota do autor: Trinácria, também antigo nome da Sicília, por um condutor, em busca de velhos amigos que não conseguia encontrar. Estranha ao meio, desconhecia o próprio destino e, sem ninguém, não sabia de que maneira movimentar-se. O pequeno, que parecia sumamente interessado na conversação, interferiu perguntando: Mamãe, Lívia não poderia ser nossa? E talvez, entusiasmado pelas canções que ouvira, ajuntou com espontaneidade: Sairemos juntos e a senhora descansará. A mãezinha, pobre, sorriu em desconsolo e observou: A lembrança de Celso é igualmente minha. Contudo, minha filha, moramos num cubículo que mal nos cabe. Se te apraz, vem conosco. A moça, num ímpeto de jubiloso reconhecimento, pediu-lhe a destra e esculhou-lhe em lágrimas. Considerava o ferimento uma bênção do céu. Não perdia a esperança de reunir-se a Tassiano e Blandina, e, enquanto estivesse à procura deles, aceitaria aquele amparo. Ali mesmo traçaram planos. Celso ser-lhe-ia orientador na via pública, mas cooperaria em favor dele, ministrando-lhe rudimentos de educação e arte na preparação do futuro. O asilo de Hortência era um minúsculo telheiro que lhe fora cedido pela caridade de nobre família. Aí, a infortunada viúva cozinhava e dormia simultaneamente. Naquela noite, porém, o tujúrio estava em festa. Dos recursos arrancados, a doente retirou grande parte e mandou o filhinho à procura de alimento. Pães e bolos de carne, além de regular provisão de leite de cabra, foram trazidos pelos braços pequenos, preocupados em servir. E os 3 agradecidos, em silêncio ao céu, a alegria que lhes vibrava na alma, partilharam a refeição singela, sentindo-se mais felizes que os aulicos afortunados da casa dos reis terrestres. Hortência, desejando preservar a saúde do menino, isolara-o ao canto do quarto, numa cama de palhas, e foi junto do pequeno que Lívia se acolheu. Antes de dormir, com a sinceridade cristalina da criança, Celso, feliz, dirigiu-se à genitora interrogativamente: Mãezinha, e a nossa prece? Não pediremos hoje a bênção de Jesus? Lívia compreendeu o constrangimento da benfeitora, que talvez estivesse silenciando por respeito às convicções diferentes que ela pudesse esposar, e ofereceu-se de imediato: Farei a oração esta noite. Graças a Deus, eu também sou cristã. E ante as expressões de ternura que a mãe e o filho externaram, orou sentidamente: Senhor Jesus, abençoa-nos a fé com que esperamos por ti.
agradecemos-te a felicidade de nosso encontro e o tesouro da amizade com que nos teces a união. Louvores te rendemos pelo auxílio dos nossos companheiros e pelas lições de nossos inimigos. Ensina-nos a descobrir a tua vontade no escuro caminho das nossas provas. Dá-nos a conformação ante a dor e a certeza de que as trevas nos conduzirão à verdadeira luz. Senhor, concede-nos a humildade de teu exemplo e a ressurreição da tua cruz. Assim seja. Hortência e o filhinho, tomados de inexplicável esperança com a presença daquela jovem mulher, que sozinha e cega encontrava elementos em si mesma a fim de encorajá-los, repetiram assim seja e dormiram tranquilos. Nova existência surgiu para o grupo no dia imediato. Extremamente confortada naquele santuário doméstico, esforçou-se Lívia em contribuir com segurança para a tranquilidade dos três, incumbindo-se de pequenos afazeres e alegrando o ambiente com as abençoadas lições que trazia do convívio paternal. Embora cega, colaborou de boa vontade na limpeza da casa e à noitinha, deixando Hortência em repouso, caminhou com o menino para a via pública, onde, ao preço de música, angariavam recursos novos. Menos preocupada com o filhinho, a desventurada viúva pareceu, porém, mais concentrada na própria moléstia, com inquietantes alterações. Assinalava com maior desagrado as variações de temperatura e acusava sofrimentos mais positivos. À noite, era visitada por dispneias sufocantes e durante o dia, longos e aflitivos acessos de tosse exauriam suas forças. Com admirável intuição infantil, Quinto Celso percebeu que a mãezinha tivera agravados todos os velhos padecimentos e redobrava carinhos por vê-la reanimada e contente. Associando-se a Lívia como quem nela encontrava uma nova mãe, cercava a enferma de inexcedível ternura. Aumentada a renda diária, a filha de Basílio visitou os donos do pardieiro em companhia de Celso, rogando orientação para se transferirem de residência. A viúva necessitava de espaço e ar mais puro e podiam agora pagar aluguéis por uma casinha modesta. O proprietário concordou e auxiliou a realização. Ele mesmo dispunha de um humilde pouso que cederia por retribuição irrisória. A breve tempo, instalaram-se os três em singela residência de 4 peças, não longe de árvores benfeitoras, juntos das quais a doente conseguiu prolongar a demora no corpo. Ali passaram a receber a visita de Essupério Grato, encarnecido evangelizador cristão que, a pedido da enferma, velha, quando possível, ler os sagrados textos e formular orações. A intimidade entre Lívia e a criança fez-se mais intensa e mais doce. Dia a dia, noite a noite, conversavam, estudavam, trabalhavam e previam o futuro. Certa madrugada, contudo, Hortência despertou de olhos arregalados, como que fixados em visões distanciadas da terra. Hemoptise mais forte abatera-a consideravelmente. Acesa a candeia, rogou à companheira abrisse a janela por onde o ar puro
e perfumado pelas laranjeiras penetrou balsamizante. Lívia, apesar de receosa, não conseguia surpreender-lhe a modificação, mas o menino, inteligente e observador, espantou-se em lhe notando a fisionomia transtornada. A enferma dava a ideia de haver colado fina máscara de cera ao rosto encovado. Os órgãos da visão mostravam-se quase fora das órbitas, mas a angélica expressão de alegria lhe tomava o semblante. Celso, aflito, indagou ansioso: "Mãezinha, que aconteceu?" A pobre senhora acariciou-lhe a cabeça minúscula e falou com esforço: "Meu filho, esta é a última noite que passamos juntos na terra. Não te desejo, porém, a sós. Jesus trouxe Lívia à nossa casa. Recebe-a por tua nova mãe. Tem sido para mim valiosa irmã nesses dias em que devo ir-me embora." A moça compreendeu o tom daquela voz de adeus e ajoelhou-se em pranto. "Não, mãezinha, fica conosco", soluçou o menino desesperado. "Trabalharemos para vê-la feliz. Vou crescer depressa. Serei um homem. Teremos uma casa grande só para nós. Não te vás, mamãe, não te vás." Lágrimas incontidas deslizaram dos olhos da agonizante. Hortência alisou os cabelos despenteados do filhinho e acentuou: "Não chores. Onde puseste a fé, meu filho?" "Eu tenho fé, mamãe. Tive fé quando o cão do vizinho nos rondou a porta. Tive fé naquela noite em que o temporal nos encontrou na rua. Mas hoje tenho medo. A senhora não pode deixar-me assim." "Acalma-te", rogou a genitora preocupada. "Disponho de pouco tempo. Entrego-te a nossa Lívia em nome de Jesus. Não me prendes aqui, incapaz de raciocinares como gente grande. Não percebes a extensão do sentimento com que me dirijo à tua alma. Entretanto, filho meu, guarda bem este minuto. Mais tarde, quando o mundo reclamar-te as lutas maiores, não ouvides nossa pobreza laboriosa. Sê bom e trabalhador. Se fores induzido ao mal por alguém, recorda o nosso quadro desta hora. Tua mãe morrendo, confiante, segura de teu valor. Cresce para Jesus, para o ideal da bondade que Ele, nosso divino Mestre, nos ensinou." E repousando os olhos imensamente lúcidos na companheira cega, pediu com humildade: "Lívia, quinto Celso será o meu próprio coração pulsando ao teu lado. Se encontrares os amigos que procura, tem compaixão de meu filho e não o abandones." A interlocutora enxugou as próprias lágrimas e rogou aflita: "Minha irmã, não te apoquentes. Dorme de novo. Sinto-te fatigada." Hortência sorriu triste e acrescentou: "Não, minha amiga, não te enganes. Vejo Tércio conosco. Está robusto como em seus mais belos dias. Diz-me que estaremos juntos, ainda hoje. Reunir-nos-emos em grande lar. Por que haveria de persistir algemada ao corpo quando Celso encontrou arrimo seguro em tua dedicação? Sinto-me feliz, feliz." Hortência, no entanto, emudeceu de súbito. Entregue a profundo esgotamento pelo fluxo de sangue que lhe assomava à boca, demorou-se ofegante por algumas horas,
até que, reaquecida pelos primeiros raios de sol da manhã, cobrou energias para dormir o grande sono. Lívia e Celso reconheceram-se então sozinhos. Mãos piedosas dos irmãos da fé auxiliaram-nos a prestar as derradeiras homenagens à sofredora morta. Quando Exupério acabou de orar junto à sepultura singela, ante o crepúsculo que se fechava em rubros esplendores, Celso abraçou-se a Lívia e chorou copiosamente. Deixa em paz tua mãe, meu filho, recomendou a companheira emocionada. Os mortos prendem-se às nossas lágrimas. Não perturbes aquela a quem tanto devemos. Não estarás sozinho. De hoje em diante, sou também tua mãe. E a moça cumpriu quanto prometia. Examinou escuradamente a própria situação e compreendeu que as exibições artísticas em praça pública já não mais lhes convinham. Celso deveria desenvolver-se com seguras noções de responsabilidade. Reclamava instrução e preparo à frente da vida. Não obstante cega, propunha-se trabalhar de modo a cooperar na formação do caráter dele para o futuro. Procurou Exupério, o único amigo que podia aconselhá-la, e expôs-lhe o plano que acudia ao pensamento. Muito bem, vamos parando por aqui. Paramos na página 293. Fechando os nossos olhos físicos, pedindo a Jesus e aos mentores que nos acompanhem. Obrigada, Senhor, obrigada, mentores, pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações boas e essas vibrações possam ser encaminhadas a todos que sofrem em hospitais, todos os seus familiares, todas as pessoas doentes, que elas tenham um revigoramento da fé, que se sintam amadas e acariciadas. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja.